O Congresso aprovou a medida provisória 960, a medida provisória 960 de 2020, que suspende o pagamento de tributos para os exportadores. É o chamado drawback. A gente vai entender melhor esse sistema de pagamento de tributos aí pelas empresas que trabalham com exportação, com o relator dessa medida provisória, o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. A gente conversa com ele agora aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Luciene. Obrigado, deputado, a todos os ouvintes. Deputado, a MP, assim, de uma forma geral, mais simples para as pessoas entenderem, suspende, então, o pagamento de tributos por exportadores por um certo período, né? Exato. Vamos entender o que é esse... Sim. O regime do drawback é um regime que tem, por princípio, não se exporta tributos, não se exporta impostos. Você tem que exportar apenas um produto ou um serviço. Nesse regime, todas as empresas que vão exportar um produto podem comprar dentro do mercado interno ou fazendo importações e tendo a suspensão do pagamento dos tributos federais, e também tem alguns regimes que são dos tributos estaduais. Então, eles ficam suspensos por um ano, podendo prorrogar por mais um ano, e aí, depois dessa prorrogação, ele tem que obrigatoriamente exportar esse produto, ou tem que devolver a mercadoria, ou tem que vender no mercado interno, mas aí sim, recolhendo todos os impostos. Esse é um sistema que já funciona normalmente aí para esse setor de exportação, né? Exato. Então, esse é o regime normal, um regime normal que vai rodando durante todo o ano. Certo. E a medida provisória, ela ampliou esse prazo de suspensão, é isso? A ideia da medida provisória é o seguinte: muitas empresas ficaram prejudicadas durante esse ano por causa da pandemia de poder cumprir a sua obrigação de exportação. Então, a medida provisória dá mais um prazo de mais um ano para aqueles que já tinham usado um ano adicional para poder fazer a sua exportação. Ou, se quiserem vender para o mercado interno, depois que não conseguiu cumprir o prazo, eles têm 30 dias para vender no mercado interno, e dentro desses 30 dias, o que ele tem que fazer apenas é recolher os tributos referentes a essa suspensão, mais os juros. Não tem multas, mas tem os juros. E assim ele pode vender dentro do mercado interno. Mas a ideia é dar fôlego para essas empresas poderem cumprir as suas obrigações de exportação. Tá certo, deputado. É esse prazo de um ano que já é previsto aí nesse sistema, né, de pagamento de tributos para quem trabalha com exportação, para as empresas que atuam na área da exportação, e é o prazo de um ano, né, para o pagamento do tributo. Então, a MP, ela deu mais aí um ano, é isso? Deu mais um ano a partir da prorrogação. Então, vamos lá, eu tenho um ano para exportar, eu posso pedir mais uma prorrogação de um ano. E aí, essas empresas que já tinham pedido a prorrogação e que caíram dentro da pandemia vão ter mais um ano. Depois disso, elas têm que resolver a situação delas. Deputado, qual a importância, né, da aprovação dessa medida provisória? A Câmara aprovou, foi para o Senado também, foi aprovado, né, nesta quinta-feira, o Senado votou essa medida provisória, e agora, quer dizer, o Congresso, né, aprovou essa ampliação, vamos dizer, do prazo, né? Qual é a importância dessa medida para o setor? Muito importante, porque quando a gente fala em drawback, nós estamos falando em quase 48 bilhões de reais que são movimentados de suspensão de tributos. Nós temos que falar também que essa modalidade, que eu não falo nem que é um estímulo, na verdade é fazer o correto de não exportar tributos, é a base de uma indústria exportadora, que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais. Então, nós estamos falando de muito dinheiro, nós estamos falando de uma cadeia muito importante, e que se a gente prejudicasse essa cadeia, a gente ia quebrar o ciclo de exportação. Então, nós temos que fazer uma ponte entre dois normais, né, isolando essa pandemia dessa dificuldade de exportação. Nós estamos falando aqui nessa edição aqui do Palavra Aberta com o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Ele é relator da medida provisória 960, a proposta foi já aprovada na Câmara, no Senado, e ela suspende aí, como o deputado está explicando aqui, o pagamento de tributos aí para as empresas exportadoras, por um prazo aí de um ano, né, deputado, é o chamado drawback, que já é um sistema, um regime especial de pagamento de tributos aí para quem trabalha com exportação, e a MP deu um fôlego a mais, ampliando aí mais um ano
né, para essas empresas. O deputado explicando aqui que é uma cifra alta, né, 48 bilhões de reais movimentados aí nesses pagamentos de tributos, não é isso, deputado? Então, é um valor expressivo e um fôlego, como o senhor está falando aí, a mais para essas empresas, né? Agora, deputado, é para todo mundo, né? Para todos os setores de exportação, para quem trabalha com qualquer tipo de produto. Exato, não tem distinção nenhuma, é só a modalidade. Basicamente é o que eu falei, não se exporta tributos. Então, nós temos esse regime, e esse regime é comum no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. E provavelmente os outros países do mundo também estão fazendo, de alguma forma, a postergação, dando mais um prazo para os seus exportadores, para que o comércio mundial tome a sua normalidade e não prejudique aquele que produz. Deputado, e como é que está o setor com a pandemia? Setor de exportação, quando a gente fala da nossa grande pauta, que é o agro, anda muito bem, obrigado, eles não tiveram problema, mas o agro não é exatamente um grande utilizador de drawback, mas a indústria de transformação, que usa bastante isso, a Embraer, por exemplo, esses estão com mais dificuldade, né? A Embraer por dois motivos, né? Primeiro, por exportar algum produto mais manufaturado e, vamos dizer, a indústria da aviação no mundo, que acabou sendo muito prejudicada por causa dessa pandemia. Mas existem, por exemplo, exportação de pedra, exportação de automóveis, todas as exportações de outros bens, mas todos eles acabaram sofrendo por causa da economia mundial, que acabou tendo uma recessão, uma retração esse ano. Tá certo, deputado. A gente vai chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais a respeito da importância, né, de o Congresso ter aprovado essa medida provisória 960. A medida 960 era fundamental para poder manter a normalidade. Essas medidas provisórias que estão vindo aqui, elas estão olhando exatamente o regime de exceção que a pandemia impôs a vários setores. Então, foi muito acertado que o governo fizesse isso para poder dar o fôlego necessário e não quebrar a cadeia e nem onerar com simplesmente regime de caixa das empresas exportadoras. Foi acertado, a medida provisória praticamente passou intacta, sem nenhum adicional, nenhuma matéria estranha a ela, e o setor exportador comemorou muito isso, a indústria comemorou muito isso, para dar tranquilidade, dar segurança jurídica a todo mundo que quer fazer negócios. Tá certo, deputado. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, senhor. Nós conversamos com o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, relator da medida provisória 960, relator na Câmara, e a proposta foi aprovada também no Senado, ou seja, Congresso Nacional aprovando, então, essa medida que suspende o pagamento de tributos aí na área de exportação. Suspende o pagamento, só para a gente frisar, né, deputados? Amplia aí essa suspensão por mais um ano. Isso. A gente fica por aqui e até a próxima.